Opa, 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 olha só quem decidiu voltar com a melhor teoria de Bleach de todos os tempos. E sim, ela é. Não me leve a mal, mas não acho que existe uma fanfic melhor de Bleach que a nossa nesse YouTube. Na minha opinião, nós três fizemos um ótimo trabalho. E ainda melhor já que estamos voltando com tudo com a segunda temporada. Aposto que muitos estiveram com saudade dessa história incrível, então já estamos voltando. E para ser sincero, não tenho muito o que dizer, então apenas apreciem. Porque puta merda, deu muito trabalho para fazer esse vídeo. Então, pelo bem da minha sanidade mental, o mínimo que vocês podem fazer é deixar o like e compartilhar esse vídeo. Também não se esqueçam de passar nos canais das duas bichas que fazem essa história comigo. Eles merecem. Links na descrição. Eu sei que já demorei muito, então bora para o vídeo. Just wanna hold your hand. Just wanna hold your hand. Just wanna hold your hand. 狂って平気次第に時代は変わって終わらない焦燥。狂って平気出会うはずだあなたと狂ってないだ忘れない愛を探して繋ぎたいずっと狂って平気それでも未来は狂って平気くだらない絵を飛ばして意味のないコソロ狂って平気私の名前を吐かないからAquilo era o fim. Tanto eu quanto Gustavo já não aguentávamos mais lutar. Eu estava completamente exausto enquanto Gustavo estava com seu braço destruído e sua perna quase quebrada. Parece que nós dois somos difíceis de matar, não é? Diria El. Parece que sim. Isso vai ficar para um ataque final, dizia Gustavo sorrindo. Ao mesmo tempo, nós dois preparamos nossos melhores ataques para um golpe final. Já preparados, nós dois avançaríamos um para cima do outro para finalizar aquela luta. Eu não vou cair. Acho que já era. Agora sim. Finalmente. Ganhei! Gritava Gustavo com suas últimas forças, ainda se mantendo em pé. Ao ouvir aquilo, eu diria com um sorriso: "Af, você é muito barulhento, sabia disso?" O mesmo se aproximaria de mim, mas acabaria caindo de joelhos sorrindo. "Eu ainda consigo continuar lutando", dizia Gustavo, mesmo aquilo não sendo verdade. "Eu também consigo", dizia eu, só para entrar na brincadeira dele. No entanto, parece que chegou a minha hora de guardar a espada e descansar pelos próximos anos. Finalmente consegui acabar com aquele tédio e tristeza que eu sempre senti. Até mesmo quando eu era humano, ninguém nunca conseguiu me vencer numa luta. E isso acabou causando uma tristeza e tédio terrível. Mas agora eu estou em paz.
Sorrindo alegre como um bobo eu diria. Isso foi muito divertido. É você ter razão. Dizia Gustavo se deitando no chão pelo cansaço. Logo a dimensão que nós estávamos se desfez levando a gente de volta para a cidade de Karakura. Ainda no chão ele perguntaria para mim. E agora o que pretende fazer já que a guerra acabou? Nada demais. Só pretendo voltar para o Ecomundo e viver no sossego agora. Viver sossegado. Isso não combina com você. Dizia Gustavo. Acho que você tem razão. Mas fazer o quê? Se eu não fizer isso a minha mulher vai ficar enchendo o meu saco. É a minha também. Dizia Gustavo com nós dois começando a rir. Bom, acho que você tem que ir, seu irmão precisa de você. Dizia eu sentindo a energia espiritual de Shigo diminuindo. Sim, eu já vou indo. Dizia eu mesmo fazendo um esforço para se levantar. Enquanto a você parece que vai ter que se esforçar para explicar algumas coisas para ela. Dizia Gustavo apontando seu dedo para longe aonde minha irmã estava vindo correndo. É você ter razão. Bom, eu vou te ver de novo. Perguntava ele antes de ir embora. Não precisa se preocupar, ainda nos veremos muito por aí. Dizia eu sorrindo. Bom, até lá então. Falava ele antes de sair em alta velocidade para encontrar Shigo. Fazendo um grande esforço eu conseguiria me levantar ficando de pé esperando pelo que estava por vir. Em poucos segundos Tatsuki finalmente tinha chegado e estava em minha frente. Diferente das outras vezes, agora eu podia vê-la com mais atenção dizendo: olha só, para você se tornou uma bela garota apesar de ainda deixar esse cabelo de garoto. Dizia eu dando um sorriso para ela. Seus olhos estavam tampados pela sombra e com um rosto sério. A mesma começou a tremer com lágrimas caindo no chão. Ei, calma aí, esse cabelo não te deixa menos feminina, não precisa chorar. Antes que eu pudesse continuar falando, a mesma me acertou um soco no rosto com toda força. A mesma deu mais 2 socos com muita força fazendo eu cair no chão. Por que você não veio falar comigo esse tempo todo? Dizia a mesma subindo em cima de mim. Desde quando você apareceu pela primeira vez, eu não tinha certeza se era você de verdade, e isso estava me matando por dentro. Você estava vivo e podia ter vindo me ver esse tempo todo, mas não fez isso. Você por acaso tem ideia de como eu me sinto? Dizia a mesma socando o meu rosto, enquanto muitas lágrimas desciam por sua face. Desde aquele dia que você morreu eu sofri muito. E 1 ano atrás a mamãe também morreu. Eu fiquei sozinha. Você podia ter voltado e ter ficado ao meu lado, mas não fez isso. Falava ela socando meu rosto com seus punhos, já começando a sangrar por minha pele ser dura para os humanos. Ao ver o estado de suas mãos eu logo pararia aos punhos dela. Mas por quê? Porque todos que eu amo sempre acabam me deixando sozinha. Você, a mamãe e também Orihime. Dizia ela com suas lágrimas caindo em meu rosto. Eu logo usaria todas as minhas forças para me levantar e abraçá-la. Está tudo bem. Você não está sozinha. Eu sinto muito pela mamãe. Eu soube da morte dela 1 ano atrás também. Mas eu não podia aparecer para você porque senão você iria ficar em perigo. Mas Orihime já foi salva. E eu agora posso ficar ao seu lado. Então não chore mais. Dizia eu pegando suas mãos e começando a curá-las com o resto de energia que me restava. A mesma logo me abraçou começando a soluçar um pouco por causa do choro enquanto eu passava a mão em suas costas. Logo uma garganta se abriu perto de nós com uma pessoa saindo de lá. Era Neliel, que já tinha se recuperado de quase todos os seus ferimentos. Ao vê-la eu já sabia que a mesma tinha vindo me buscar para irmos para casa. Bom, eu acho que já está na hora de eu ir, maninha. Mas você já vai embora, acabamos de nos reencontrar. Eu logo daria um beijo em sua testa dizendo: não se preocupe. Eu preciso ir agora para descansar. Mas quando me recuperar eu volto para te ver. Você promete? Perguntava ela enxugando as lágrimas. Mas é claro, não vou deixar você sozinha de novo. Nós dois nos separaríamos com eu ficando no chão por estar exausto. Neliel logo se aproximaria, me pegando no colo estilo princesa. Para ser sincero, estava tão cansado que nem me importei e apenas encostei a cabeça em seu peito macio.
Tatsuki ficou preocupada comigo, mas Neliel logo deu um sorriso gentil dizendo: não se preocupe, ele irá ficar bem. Falava mesmo indo na direção da garganta. Nós dois logo entraríamos nela indo para o Eco Mundo. Andando pelo espaço que iria dar em Las Notícias, Neliel logo disse: e aí, já fez tudo o que tinha para fazer? Olhando para ela eu logo digo: bom, ainda tem algumas pontas soltas, mas acho que fiz quase tudo. Logo chegamos no castelo e a mesma logo disse: bom, antes de você fazer isso é melhor tirar uma soneca, não acha? Dizia a mesma me colocando em uma cama na enfermaria. Sim, você tem razão. Falava eu com meus olhos começando a se escurecer e fechar. A mesma logo me daria um beijo, dizendo para eu dormir tranquilamente, porque eu já tinha feito demais. 5 dias depois. Após longos 5 dias de sono, eu finalmente teria acordado vendo Neliel dormindo do lado da cama babando. Eu logo daria um sorriso ao ver aquilo e acordaria a mesma. Bom dia, dorminhoca. Diria eu para ela, que logo limpou a baba do lado de sua boca com vergonha. Olha só quem tá falando, dormiu por 5 dias completos. Ao ouvir aquilo eu logo diria: caramba, mas foi tanto tempo assim. Eu estou atrasado. Dizia eu me levantando e vestindo as roupas novas que estavam do lado da cama. Espera aí, mas para onde você vai? Perguntaria a mesma. Tenho certeza que eles já o levaram. Ele ganhou um tempo precioso até que eu chegasse. Agora eu vou retribuir o favor. Narração por figurantes. Agora nós iremos iniciar o julgamento do ex-capitão da Divisão 3 Jin Ishimaru. Você está sendo julgado por vários crimes ao ter se unido a Souzuki Aizen. Porém, alguns ceifeiros de almas ainda estão saindo em sua defesa. Como o tenente da Divisão 3 e a oficial de 3º posto Ranjiko Matsumoto. Graças a alguns relatos que a mesma nos deu e pelos seus ferimentos, podemos afirmar que você se voltou contra Aizen. Porém, isso com certeza não afirma que você estava do nosso lado esse tempo todo. Você claramente o traiu por motivos pessoais e por seu próprio benefício. Por isso você ainda sofrerá uma punição severa de 10.000 anos. Jin, ao ouvir aquilo, diria com seu sorriso de sempre: ora, 10.000 anos. Acho que o fato de eu ter participado dos planos de Aizen, que foi quem matou seus antigos amigos da Central 46, está afetando a capacidade de julgamento de vocês. Isso chega a ser até engraçado, afinal, como vocês também não têm muito cérebro para decisões boas. Diria o mesmo com sarcasmo na voz. Ranjiko, que estava no julgamento como testemunha de defesa do mesmo, não conseguia acreditar naquilo. Só pode ser brincadeira. Estou fazendo o impossível para tentar o ajudar e ele me faz uma besteira dessa. Pensaria a mesma. Logo uma grande gritaria começou a se espalhar por aquele julgamento pela ousadia do mesmo. Seu insolente ainda acha que está em posição para falar esse tipo de coisa. Nós já decidimos, você será preso no Mukuen por 15.000 anos pelos seus crimes. Gritariam todos furiosos com ele. Ranjiko estava em desespero porque aquilo era a última coisa que ela queria. Mas que droga! Será que eu não posso fazer mais nada por ele? Pensava a mesma com seus olhos começando a lacrimejar. Jin ainda mantém o seu sorriso porque o mesmo já sabia que não teria como sair dali inocentado. Tudo que eu queria fazer era devolver o que você perdeu, Ranjiko. E no fim acabei não conseguindo. Porém, estou feliz por conseguir pedir desculpas a você pela última vez. Antes dele ser levado, uma garganta se abre do lado do mesmo. Nossa, mas vocês da Sociedade das Almas são tão frágeis quanto uma florzinha. Aumentar a sentença dele só por causa de uma provocação, que ridículo. Dizia eu saindo da garganta, aparecendo ao lado de Jin. Todos que estavam no julgamento ficariam surpresos ao me ver e começariam a temer por suas vidas. Afinal, tudo que eles tinham naquele tribunal eram apenas alguns guardas e uma oficial de 3º posto para os proteger. Mas o que está fazendo aqui, Philip? Perguntaria Jin, muito surpreso. Ora, mas não é óbvio. Eu vim aqui retribuir o favor. Afinal, se você não tivesse ganhado tempo, eu provavelmente não teria conseguido salvá-la. Diria eu, me referindo à minha irmã. O que está fazendo aqui, arrancar?
Por acaso veio nos ameaçar? Perguntar a uma das pessoas que estava fazendo o julgamento. Não é nada disso. Eu apenas vim libertar o Jin para nós irmos embora. Dizia eu enquanto cortava as algemas do mesmo. Com elas caindo no chão, as pessoas do tribunal logo começaram a dizer: espero que você saiba o que isso significa. Os ceifeiros de almas e os arrancas já estavam em conflito. Mas libertando um criminoso bem na nossa frente é praticamente um pedido para continuarmos a lutar. Mesmo que você nos mate, esse homem ainda continuará sendo um criminoso. Eu já sei disso. E é exatamente por isso que vocês irão inocentá-lo antes de nós irmos embora. Todos começaram a falar que eu estava maluco e que mesmo que eu os ameaçasse, a sentença do Jin não iria mudar. Porém eu logo os interrompo dizendo: quietos. Agora eu vou falar. Escutem, eu estou aqui para propor uma aliança entre o Ecomundo e a Sociedade das Almas. Todos ficariam confusos, pedindo para que eu explicasse do que eu estava falando. Bom, vocês já devem me conhecer, eu sou Philip Arizava e sou quem está no comando do Ecomundo agora. E como vocês devem saber, a Sociedade das Almas sofre com problemas de Olofs no mundo humano há séculos. Por isso trago uma solução para diminuir a perda de humanos e almas no mundo dos vivos. Como agora o Ecomundo é o meu domínio, eu tenho total acesso a todos os Olofs, já que todos eles vivem no Ecomundo. Sabendo disso, eu mesmo posso tomar uma providência para evitar Olofs no mundo dos vivos. Todos que faziam o julgamento logo começaram a se interessar pela minha proposta, já que com isso eles poderiam resolver problemas de Olofs no mundo humano. Bom, é claro que, como vocês devem saber, o Ecomundo é gigante e por isso não poderei evitar totalmente que o mundo dos vivos sofra com problemas desse tipo. Porém, com minha ajuda e dos meus arrancars, o mundo humano sofrerá muito menos baixas. E assim vocês, ceifeiros de almas, terão uma boa parte de seus problemas resolvidos. E além disso, como seremos aliados, vocês poderão contratar nossos serviços. Seja com problemas de batalhas ou pesquisa. Então falem para mim, não é uma má ideia, não é? Afinal, com isso vocês resolverão vários problemas que vocês têm há séculos. Logo vozes de discussões começaram a ser ouvidos em todo aquele tribunal, com eu só observando aquele caos com um sorriso no rosto. Caramba, mas você sabe como animar as coisas, hein? Diria Jin com seu sorriso sarcástico de sempre. Depois de alguns minutos de discussão, eles finalmente teriam tomado a sua decisão. Muito bem, Philip Arizava, sua proposta não é ruim. Então, como iremos organizar os termos dessa aliança? Afinal, você deve saber que para isso exige muita burocracia. Sim, já estou ciente disso. Dentro de alguns dias eu irei voltar aqui para nós resolvermos os termos. Porém, antes disso eu exijo que o Jin seja inocentado. Diria El. Bom, isso nós já entendemos e será providenciado. Logo os membros que estavam no tribunal começaram a falar. Jin Ishimaru, você agora será inocentado por seus crimes cometidos. Porém, ainda será banido da Sociedade das Almas por um período ainda não determinado pelos seus atos anteriores. E viverá sob vigilância dos arrancas, e também será monitorado de vez em quando por alguns ceifeiros de almas para sabermos se os termos estão sendo cumpridos. Dito isso, eu encerro o julgamento. Diria um homem que seria responsável por dar o veredito final. Hanjiko, ao ouvir aquilo, não conseguia acreditar. Aquilo que ela achou que era impossível de acontecer. Seu amado foi inocentado. Ou melhor dizendo, salvo. Bom, já que tudo foi resolvido, não tem mais por que ficar aqui. Diria eu, abrindo uma garganta para nós dois irmos embora. Até mais. Antes de nós dois entrarmos na garganta, uma pessoa fala. Espere, Jin. Você vai embora de novo. Dizia Hanjiko. Você sempre faz isso. Vai embora sem me dizer aonde vai. E nunca me leva com você. Ou deixa uma lembrança para que eu me lembre de você. Jin olhou para trás e disse com um sorriso sincero. Está tudo bem, Hanjiko, dessa vez eu não vou te abandonar. Dessa vez eu vou voltar para você, eu prometo. E além disso, você nunca precisou de uma lembrança minha. Se eu tivesse feito isso, você provavelmente não conseguiria seguir em frente. Mas isso não importa mais. Você conseguiu seguir em frente e se tornou forte.
Então continue fazendo isso. Até nos reencontrarmos novamente. Dizia ele sorrindo para ela. Matsumoto já tinha visto aquele sorriso antes. Aquele era o mesmo sorriso que ele costumava dar para ela quando eles eram crianças. A mesma logo começou a chorar dizendo: "Está bem. Eu espero mais um pouco por você." Dizia a mesma com as lágrimas escorrendo pelo rosto vendo seu amado sorrindo com gentileza para ela enquanto a garganta se fechava. Ao chegarmos no palácio Jin logo diria: "Você realmente causou uma grande confusão, hein?" Dizia o mesmo com um tom de deboche. Bom, pode-se dizer que sou uma pessoa perspicaz e perfeccionista. Não conseguiria ficar em paz sabendo que não pude ajudar você. Bom, em relação a isso eu só tenho a agradecer. Obrigado mesmo. Não precisa agradecer, Jin. Eu quis fazer isso por livre e espontânea vontade. Entendo. Mas me diga por quê. Eu sei que nos aliamos há muito tempo, mas mesmo assim você não tinha a obrigação de me salvar. Por que fazer isso por mim? Afinal você já deve ter percebido. Eu sou uma cobra traiçoeira. Eu mesmo disse isso para você quando nos aliamos. Nada garantiria que eu não pudesse trair você em algum momento. Então por quê? Perguntava Jin deixando de sorrir. Bom, você é alguém frio e também é ardiloso e traiçoeiro. Mas não é alguém sem coração. Afinal, desde que nos conhecemos nós sempre estávamos conversando e até consegui fazer você falar da sua verdadeira motivação. Afinal, você se lembra daquele dia, não é? Perguntaria eu olhando para ele. Jin logo voltou para o seu sorriso de sempre dizendo: "É claro que sim. Você foi a única pessoa para a qual eu contei meu verdadeiro objetivo." Exatamente. Para mim só o simples fato de você ter feito tudo o que fez só por amor já foi o suficiente. Afinal, alguém que se dedicou vários anos de sua vida em prol de uma única pessoa não pode ser sem coração. Afinal, assim como você, eu também tenho uma pessoa assim na minha vida. E além disso, eu acho que eu não preciso de muitas razões para salvar um amigo. Diria eu com um sorriso para ele. Jin logo se surpreendeu com aquilo. Afinal, para alguém como ele não era muito comum se importar com alguém que não fosse ele mesmo ou Hanjiko. Mas saber que alguém o considerava um amigo o deixava bem. O mesmo logo deu um sorriso sincero dizendo: "Sim. Somos amigos." "Ótimo, então se cuida. Você deve estar cansado." Depois de conversarmos, eu pedi para Jin ir descansar para poder sarar as suas feridas. Depois de ter deixado Jin, eu me direcionei a um lugar para encontrar uma pessoa. Ao chegar no local eu abriria a porta da enfermaria encontrando o mesmo. "E aí, Stark, como você está?" diria eu aparecendo atrás dele. O mesmo olharia para mim com surpresa dizendo: "Fiquei sabendo que você tinha acordado. Que bom que você está bem." "Bom, eu estou bem, mas estou preocupado com você." "Não precisa se preocupar comigo, Philip. Meus ferimentos já estão curados." "Bom, fisicamente sim. Mas em seu coração. Afinal ela ainda não acordou." diria eu apontando para Lilinette. Depois da batalha contra Kyorako, a mesma teve uma redução em seu poder espiritual após ter dividido quase toda a sua alma em vários lobos. Tanto que agora ela já não era mais a mesma. A garota tinha regredido de um corpo de uma pré-adolescente para uma de criança. Stark. Depois que eu desfiz a minha liberação achando que tinha perdido ela para sempre, ela apareceu assim. Parece que ainda tinha sobrado um pouco de energia dela na minha liberação, o que acabou fazendo com que ela ficasse viva apesar de ter ficado dessa forma. "Já fazem vários dias e ela ainda não acordou", dizia ele preocupado. "Ei, Stark, você se lembra do dia em que nos conhecemos?" perguntaria eu. "Sim, é claro que me lembro. Afinal, foi graças a você que eu e a Lilinette pudemos nos livrar da nossa solidão." Flashback. Em um lugar vasto no Ecomundo, dois arrancas estavam juntos ao lado de vários cadáveres de olivos. "Impressionante, foram vocês que mataram todos esses olivos." Stark. "Não. Eles apenas morreram sozinhos." "Entendi, parece que vocês são fortes demais para eles." O homem virou o rosto para mim dizendo: "Você não desapareceu só por estar perto da gente. Você parece forte."
Sim, eu sou. E sei como é sentir solidão só por ser forte. Falava eu me aproximando e sentando ao lado do homem. Mas que coincidência. Me diga, você tem outros companheiros fortes como você? Sim, eu tenho. Vocês querem vir comigo? Dizia eu me levantando. O mesmo ficou um pouco sentado até que se levantou também. Nós aceitamos a sua oferta. Entendi. Que bom. Você pode me dizer o seu nome? É Stark. Coyote Stark é o meu nome. Eu logo estenderia a minha mão para ele dizendo: é um prazer, Stark. Agora nós somos amigos. Falava eu querendo tirar um pouco da solidão que ele sentia. O mesmo se impressionou com aquilo e demorou um pouco até que ele sorriu. Entendi. Qual é o seu nome? Eu sou Philip Arizava. Está bem. Muito obrigado, Philip Arizava. Diria o mesmo apertando a minha mão. Fim do flashback. Desde aquele dia você tem sido meu amigo e eu te agradeço muito. Falava Stark. Eu ainda não consegui pagar a minha dívida com você. Mas prometo que algum dia conseguirei. Ouvindo aquilo eu daria um sorriso dizendo: seu idiota, você não tem nenhuma dívida para me pagar. Amigos de verdade não precisam se cobrar assim. Sei que você está preocupado com a Lilinette, mas ela vai ficar bem. Bom, espero que você esteja certo. Afinal, depois de tudo que passamos juntos, seria terrível se ela morresse assim. Afinal, foi ela e você que me tiraram da minha solidão. Estar aqui bem na frente dela sem poder fazer nada é muito frustrante. Me aproximando dele, eu logo colocaria uma mão em seu ombro dizendo: está tudo bem. Apenas fique ao lado dela. Tenho certeza que é isso que ela gostaria que você fizesse. Afinal, você também a salvou da solidão que ela teria se não tivesse você. Então apenas continue fazendo o que você sempre fez. Fique ao lado dela. Diria eu tirando a minha mão de seu ombro e me direcionando para a saída. O mesmo logo deu um sorriso para mim dizendo: está bem. Obrigado, Philip. Falaria ele para mim com eu saindo da enfermaria, dando o último sorriso para ele. E logo o que ele desejou não demorou muito para acontecer. 7 ou 10 minutos teriam se passado desde que eu saí da enfermaria e o mesmo estava ao lado da Lilinette com uma expressão preocupada no rosto. Mas que expressão é essa? Você normalmente tem uma cara despreocupada e de sono. Mas agora você tá com uma cara horrível. Fala aí. Você tava preocupado comigo, não é? Perguntava a garota que finalmente teria acordado. O mesmo logo olharia para ela com surpresa, mas logo mudaria sua expressão para uma de felicidade. Sua idiota. É claro que eu estava preocupado. Diria ele sorrindo para ela. Entendi. Não sei se isso é certo, mas estou feliz com isso. Diria a mesma começando a rir com Stark sorrindo ao lado dela. Após ter saído da enfermaria, eu iria para o meu quarto para poder esvaziar um pouco a mente. Afinal, muitas coisas aconteceram nesses últimos dias e eu queria relaxar um pouco. Chegando na minha cama, eu logo me colocaria em posição de meditação. Já que fazer isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer para esvaziar e relaxar a mente. Estando ali por alguns minutos, meditando, uma voz logo chamaria a minha atenção. Ao abrir os olhos, eu veria que era Neliel que estava me chamando. Porém, ao abrir meus olhos completamente, eu veria o que parecia ser a visão do paraíso. Uau! Mas que roupa é essa? Nel estava usando um sutiã e calcinha branco quase transparente com um tecido de praia na cintura e com uma pulseira de flor. Ao ver ela naquele traje, logo me deu um rubor no rosto. Afinal, aquela era a primeira vez que eu via Neliel em um traje do mundo dos vivos. E diga-se de passagem, ficou divino nela. E aí, você gostou? No meu tempo livre, eu estava dando uma passadinha no mundo dos vivos. E comprei algumas coisas que eu tinha certeza que você iria gostar. Bom, pode-se dizer que eu gostei. Diria eu com um olhar pronto para pegar a presa. Neliel, mesmo estando com o rosto corado, não parou em nenhum momento e começou a se aproximar de mim. Você realmente fez muito por nós, então agora está na hora da recompensa. Bom, pode-se dizer que sim, mas eu ainda não terminei tudo. Nel logo mudou sua expressão dizendo: está tudo bem. Você conseguiu conter ele dentro de você, não foi?
Sim, mas não dá para saber por quanto tempo isso vai durar. Eu sei, mas tente não pensar nisso. Você já fez demais, então apenas relaxe. Diria ela sorrindo para mim com ternura. Eu logo retribuí com o mesmo sorriso dizendo: está bem. Me mostra tudo de você nele Eltoelschwank. Diria eu com um sorriso que mudou para um de luxúria. Puxando a mesma, eu logo colocaria a mesma de costas na cama, ficando por cima dela. Ignorando a vergonha, a mesma colocaria seus braços por detrás do meu pescoço, me puxando para um beijo apaixonado. Entre várias carícias, nós logo começamos a nos despir, consumindo uma longa noite de amor. Alguns dias depois, diante dos meus arrancar-se em uma parte isolada do eco-mundo longe do castelo, nós estávamos nos preparando. Então, pessoal, vocês têm certeza que já estão bem? Não vai ser nada fácil fazer isso se vocês ainda estiverem machucados. Está tudo bem, Philip. Nós não nos arriscaríamos se não estivéssemos em forma para lutar contra ele. Diria a Libel. Ao lado dela estavam os outros espadas, como Grimjovel e Elstar, que também Lilimete. Bom, parece que sim. Mas e você, Jin? Você acabou perdendo um braço por causa do Aizen, e vai demorar um pouco até que eu encontre um jeito de recuperá-lo para você. Não precisa se preocupar comigo. Mesmo sem um braço, eu consigo lutar muito bem. E além disso, eu não vou estar sozinho, como você percebe. Qualquer coisinha é só eles salvarem o meu traseiro. Diria o mesmo, sendo sarcástico com seu sorriso habitual. Eu logo daria uma risada pelo nariz com a boca fechada, dizendo: só você mesmo para falar uma coisa dessas. Eu logo me sentaria na areia do chão em posição de meditação para começar. Estava na hora de eu entrar no meu mundo interior para finalmente enfrentar aquele que estava dentro de mim. Neliel logo disse: tome cuidado. Você sabe o que vai acontecer se falhar. Falava a mesma preocupada. Ora, mas o que é isso? Estou me sentindo ofendido. Não precisa se preocupar, eu irei ficar bem. Afinal, se eu morresse, eu acabaria partindo o seu lindo coraçãozinho. Dizia eu sorrindo para ela. Mas que idiota. Falava ela sorrindo para mim também. Está bem, vou confiar em você. Afinal, eu sempre fiz isso, então agora não será diferente. Volte em segurança para mim. Dizia ela. Pode deixar. Não irei falhar com você, Nel. A Libel logo veio até mim com várias correntes, prendendo elas em várias partes do meu corpo. Já que quando tudo aquilo começasse, eu já não estaria mais no controle do meu corpo. Com os olhos fechados e uma grande concentração, eu finalmente teria conseguido desprender a minha consciência do meu corpo, indo para o meu mundo interior para poder enfrentá-lo. Abrindo os olhos, eu me veria de frente em um cenário de uma cidade destruída. Andando por ali, eu veria chamas negras queimando os prédios e as ruas, e com lagoas de sangue. Com certeza era um lugar horrível e infernal para qualquer um viver. Consigo sentir a presença dele. Já devo estar me aproximando. Dizia eu enquanto andava por aquele cenário infernal. Mas alguns passos adiante e eu finalmente teria chegado ao meu destino. O vasto Lorde estava ali sentado em uma rocha com as pernas cruzadas me esperando. Levantando a cabeça, ao mesmo manteria o seu olhar fixo em mim, dizendo: e aí? Já faz um tempo desde que não nos víamos frente a frente, não é? Mas o que foi? Pela expressão do seu rosto, você não me parece de bom humor. Se levantando da rocha, ao mesmo se colocaria de pé de frente para mim, dizendo: qual é? Pelo menos tente esboçar uma reação de raiva. Afinal, deve ser um saco para você ter alguém como eu interferindo na sua vida o tempo todo. Estou certo. Sim, você está certo. Mas isso não vem ao caso agora. Então me diga. O que demônios é você, porra? Eu ainda me lembro da nossa luta e como eu devorei você depois de tê-lo derrotado. Eu consegui absorver o seu poder, mas de algum jeito você depois voltou. Normalmente, quando um Olof devora outro, o que foi morto deveria desaparecer, deixando apenas o poder para quem o devorou. Mas você sobreviveu e se tornou uma parte de mim, mas eu não entendo como isso é possível. Você deveria ter desaparecido quando eu te matei. Me diga. Como você fez isso? O mesmo por debaixo da máscara deu um sorriso enquanto dizia: eu sou o que você disse alguns segundos atrás. Um demônio.
Espera aí, como assim um demônio? Eu não entendi. Bom, foi literalmente o que eu disse, garoto. Eu sou um ser do submundo, ou seja, um demônio. Ou talvez Oni seja a palavra apropriada para você entender, já que os japoneses costumam nos chamar assim. Ao ouvir aquilo eu estava incrédulo. Eu já tinha ouvido falar sobre o inferno, mas nunca tive muito conhecimento. Afinal é um mundo isolado, quase sem nenhum meio de acesso, totalmente isolado da sociedade das almas e do ecomundo. E ali na minha frente estava um ser que veio diretamente de lá. Mas essa era a questão, como aquilo era possível? Philip. Mas isso não faz sentido, você é um Olov. Eu tenho certeza de que é. Então que papo é esse de ser um demônio? Isso nem sequer faz sentido. Bom, em parte realmente não faz sentido. Mas a questão é que eu sou um Olov, mas também sou um demônio. Eu sou um híbrido dessas duas raças e meu nome é Ifrit. E também sou uma experiência daquele ceifeiro de almas desprezível chamado Suzuki Aizen. Agora acho que deu para você entender, não é? Bom, mais ou menos. Ainda tem algumas coisas que eu não entendo. Por que você estava solto no ecomundo se era uma experiência dele? E também como ele conseguiu acesso a um demônio do submundo? Tem muitas coisas que não se encaixam. Ifrit logo deu um suspiro dizendo: explicar tudo isso para você vai ser um saco. Mas já que você vai morrer aqui, acho que não faz mal se eu te contar toda a história. Ouça com atenção, Philip Arizava, porque só vou contar isso uma vez. Em primeiro lugar, para você entender os demônios, temos muitas habilidades, e entre elas está a capacidade de criar ilusões através das memórias do nosso alvo. Você deve conhecer bem esse poder, já que você o chama de espírito diabólico do inferno. Mas acho que deu para você entender que nós demônios podemos vasculhar as memórias das pessoas. E foi com isso que eu descobri todos os planos daquele desprezível do Aizen. Você deve saber que ele queria quebrar o limite entre ceifeiros de almas e Olovs para que assim obtivesse mais poder. Afinal, essa era a chave para aumentar o poder espiritual entre essas raças. Mas até mesmo Vaizar de Serrancas também tinha um certo limite. Então, como aumentar ainda mais o poder dessas duas raças que ele mesmo criou juntando seus poderes? Então ele pensou: e se eu adicionar um novo elemento a essa equação? Então ele começou a pensar como colocar um novo poder a essa soma. Ele pensou em usar poderes Quinces para aumentar o poder do ceifeiro de almas, porém não deu certo. Já que ele não conseguia misturar os poderes Quinces com os dos Olovs. E também na época os Quinces estavam quase extintos. O que acabou fazendo sua ideia não ir para frente. Mas ele não iria desistir. Se ele não podia usar os Quinces, ele iria usar outra coisa. E foi exatamente naquela época que ele soube que um de seus subordinados fazia parte de uma família nobre na sociedade das almas responsável pelo inferno. Com as informações de seu subordinado, ele começou a pesquisar sobre os demônios e as criaturas do submundo. Se ele não podia usar os Quinces, usaria os demônios. Então foi aí que ele começou a agir. Usando seu subordinado, ele conseguiu um acesso para o submundo por um pequeno período de tempo. Fazendo isso, ele pegou vários demônios de baixo e médio nível para usar em suas experiências. Como o tempo era curto, ele não tinha muito tempo para achar demônios de alto nível, então ele pegou apenas demônios de nível não tão alto. Porém, quando estava indo embora, eu acabei me deparando com ele. E vendo que eu era um demônio forte, o mesmo decidiu me capturar para usar em seus experimentos doentios. Então nós lutamos, e apesar de eu ser forte, acabei caindo nas ilusões daquela hiena ardilosa e acabei sendo capturado. Feito isso, ele começou a fazer suas experiências. E acabou descobrindo que, assim como os Olovos são como um veneno para os Quinces, os demônios são como um veneno para os ceifeiros de almas. Nem mesmo os Vaizards, que eram parte Olov, não conseguiam ter poderes de demônios por causa da parte ceifeiro. Aizen já sabia que não tinha como dar poderes de demônios para ceifeiros de almas, então o mesmo foi tentar com a outra raça. Surpreendentemente, os poderes demoníacos eram bem compatíveis com os de Olovos, então ele decidiu se focar ali. Se ele não podia aumentar ainda mais o poder de ceifeiro de almas, pelo menos ele criaria um Olovo poderoso que seria seu servo.
Com o tempo se passando, ele finalmente conseguiu combinar a raça demônio com a raça Olov. Agora você entende, não é, Felipe? Eu sou o híbrido dessas duas raças porque aquele verme me transformou nisso. Ao ouvir toda aquela história eu ficaria muito mais do que impressionado. Todos aqueles acontecimentos eram quase impossíveis de se acreditar. Depois dele ter me transformado nisso, só faltou ele me transformar em seu servo. Então ele começou a mexer na minha mente, tentando me transformar em um cachorrinho dele. Porém minha resistência mental era forte, fazendo eu aguentar. E além disso, o ódio que eu sentia daquele verme era o que me fazia querer continuar. Eu queria matá-lo da forma mais dolorosa e cruel possível. Então, em um descuido daquele subordinado dele que também fazia parte dos experimentos, eu consegui me libertar. Ao matá-lo, eu consegui fugir do laboratório que ficava no Castelo Las Noches. Já liberto, eu fugi para o mais longe possível. E andando pelo eco-mundo, lá estava você. Você me encontrou justo quando eu estava me recuperando dos experimentos. Daí você já deve se lembrar, não é? Nós dois lutamos e como eu não estava 100%, você conseguiu me vencer e depois me devorar. E foi ali que começou. Ao me devorar, você conseguiu pegar o meu poder Olov. Porém o meu poder demoníaco permaneceu dentro de você também, mas de uma forma diferente. Assim como os Vaisards também têm um Olov dentro deles, você também tem um. Mas não é um Olov, e sim um demônio que sou eu. Agora você entende, não é? O motivo de você ser tão forte assim é graças a mim. Normalmente você já seria um arrancar poderoso mesmo sem mim. Provavelmente você seria considerado a espada número 1, ou talvez até o 0 mesmo sem a minha interferência. Porém sem mim você não seria capaz de ter um nível de poder capaz de rivalizar contra um monstro como Yamamoto Genryusai. Agora você deve ter entendido, o único motivo por você estar vivo até agora é graças a mim. Para ser sincero, eu odeio você tanto como odeio Aizen. Afinal, se você não tivesse aparecido, eu não teria que estar preso a um ser tão desagradável quanto você. Vocês dois me dão nojo. Tudo que eu sinto agora é uma vontade enorme de socar a sua cara e queimar você lentamente para que sinta a maior dor e agonia possível. E depois de matar você, eu vou poder me apoderar do seu corpo. Primeiro eu vou ter o prazer de ir atrás do Aizen para matá-lo. E depois disso eu vou conseguir abrir os portões do submundo. Com eles abertos, todos os demônios fluirão para fora. Assim uma nova era de caos se iniciará, e o meu. Já chega. Cala essa boca. Você fala demais. Criaturas como você que gostam de escutar o som da própria voz é irritante. Eu caguei para suas motivações ou ódio. Se o que você precisa fazer é me matar para possuir o meu corpo, então tudo o que eu preciso fazer é matar você para que você finalmente desapareça. Bom, é uma boa teoria. Mas você não vai ganhar. Dizia o mesmo enquanto elevava a sua energia espiritual, materializando uma espada negra com lâmina roxa. Sua energia espiritual era tão forte que praticamente estava queimando todo o ar. Porém eu não me deixei afetar e logo saquei a minha espada emanando raios negros do meu corpo. Frito ao me ver logo daria uma risada dizendo: "E o que você acha que vai fazer com essa metade de espada?" Dizia o mesmo enquanto apontava o dedo para minha espada. Por causa das interferências dele no meu subconsciente, eu não estava conseguindo usar os meus poderes direito. E por isso não consegui restaurar a lâmina da minha espada. Isso não faz diferença, a metade de uma espada é mais do que suficiente para te matar. Pensamentos. E além disso eu fiz uma promessa para ela. Prometo que voltarei vivo, Neliel. Depois de ter invocado os meus raios eu logo tentaria fazer o mesmo com minhas chamas, mas não funcionaria. Mas o que é isso? Onde está o meu poder? Efrit começou a rir novamente dizendo: "Acho que você não usou muito a sua mente para fazer deduções, não é? As suas chamas negras que você tanto se orgulha eram originalmente um poder meu junto com o espírito diabólico do inferno." Peraí. Como é que é? Isso mesmo que você acabou de ouvir. Provavelmente você não deve se lembrar muito bem, mas eu vou falar. Quando eu me tornei uma parte de você, eu descobri que seus poderes como Olov eram de eletricidade. Ainda sem contar no poder do escurecimento.
cria a capacidade de escurecer os seus poderes, os deixando mais fortes. Você usou esse poder para fortalecer seus poderes como Zero e também seus raios. Mas você também fez isso com as minhas chamas, as deixando mais fortes. Então devo te agradecer, já que agora graças a você estou mais forte. E não pense que a regeneração vai funcionar aqui. Tanto você quanto eu não podemos nos regenerar aqui. Então qualquer golpe pode ser mortal. Recomendo que fique em guarda, já que está em desvantagem. Diria o mesmo enquanto vinha para cima de mim, chocando as nossas espadas. A colisão dos nossos golpes me mandou para trás, fazendo eu me desequilibrar um pouco. Apontando o dedo para o mesmo, eu logo mandaria um Zero Oscuras na direção dele. Efrit moveria sua lâmina em alta velocidade, dizendo: Jetsuga Tenshou. O ataque liberado de sua lâmina logo cortou o meu Zero Oscuras no meio, criando uma abertura para me atacar. Mas que droga! Tinha esquecido que ele copiou a técnica do Gustavo e a melhorou. Mas para ser sincero, não sei como ele fez isso. Isso é muito irreal. Avançando contra mim em alta velocidade, o mesmo logo me acertou um corte de raspão no peito, mas eu logo contra-ataquei com um chute em seu rosto. O mesmo se afastou um pouco com o meu golpe, então eu logo aproveitei para disparar outro Zero Oscuras. Porém o mesmo se desviou, dando um giro no ar. Eu logo mandei um ataque elétrico contra o mesmo enquanto ele revidava com uma rajada de chamas negras. Nossos ataques se chocaram, causando uma grande explosão, porém nós continuamos avançando. Em alta velocidade, nós rapidamente começaríamos a trocar golpes de espada, um mais rápido do que o outro. Em um movimento rápido mesmo conseguiria fazer um corte perto das minhas costelas, fazendo eu me afastar. Receba. Jetsuga Tenshou. Ao mandar mais um ataque contra mim, eu conseguiria ver o ponto cego daquela técnica. Eu rapidamente me desviaria, dizendo em meus pensamentos: pelo visto ele não conseguiu copiar a técnica do Gustavo tão bem quanto disse. Se ele atacar mais uma vez com esse ataque, eu posso comprovar a minha hipótese. Eu logo mandaria uma rajada de raios negros contra o mesmo, porém ele se desviaria, aparecendo em cima de um prédio. Parece que está difícil para você me acertar um golpe, moleque arrogante. Diria o mesmo zombando de mim. Ah, é? Meu leão elétrico iria em direção de Ifrit, causando uma grande destruição do prédio em que ele estava. Porém tudo que se veria depois daquela destruição seriam chamas negras. Foi como eu pensei. Ele usou a redoma de chamas para se proteger. Bom, é o que eu faria. Saindo dos meus pensamentos, eu logo veria como o mesmo sairia daquela fumaça, indo em direção a outro prédio. Parando na parede do mesmo, ele logo pularia de prédio em alta velocidade, tentando me confundir. Aquilo era incrível, ele nem sequer estava usando sonido. Aquilo tudo era apenas habilidade física, se impulsionando de prédio em prédio com pulos. Enquanto pulava, o mesmo mandava cortes de chamas negras em pleno ar. Enquanto eu me desviava, o mesmo entrava dentro dos prédios pelas janelas, saindo por elas também, usando o cenário ao seu favor para me pegar de surpresa. Apesar de eu estar conseguindo me desviar da maioria dos ataques, alguns me acertaram de raspão, cortando as minhas costas, braços e pernas. Usando o sonido, Ifrit apareceria em minha frente, pronto para me cortar com sua espada. Porém era exatamente isso que eu estava esperando. Eu sabia que ele não resistiria e chegaria perto de mim para tentar me cortar. O mesmo tentaria cortar minha cabeça, porém eu me abaixaria. Como minha espada naquele momento não tinha ponta, eu apenas movia-la, fazendo um corte em sua barriga. E antes que ele pudesse fugir, eu mandaria um ataque de raios no mesmo, o fazendo se chocar com alguns prédios. Rapidamente eu iria em direção aos escombros para ver o que tinha acontecido. Ifrit rapidamente tiraria os escombros de cima dele, saindo do prédio. De frente um para o outro, se encarando, ele diria para mim: foi um bom golpe, mas não se ache muito. Isso foi apenas sorte. Diria o mesmo enquanto elevava a sua energia espiritual emanando chamas. Eu logo faria o mesmo emanando os meus raios, dizendo: sorte porra nenhuma. Quem depende de sorte na luta é um perdedor. E eu certamente não sou.
Porque vou vencer você, seu merda! Gritava eu enquanto avançava contra ele. Nós rapidamente começamos a trocar golpes de espada em alta velocidade, com o mesmo conseguindo me pressionar. Estando na defensiva, o mesmo aproveitaria para aumentar os seus ataques contra mim, fazendo vários cortes no meu corpo onde eu apenas conseguiria proteger os pontos vitais. Com nossas lâminas pressionando uma contra a outra, o mesmo logo sorriu por debaixo da máscara dizendo: Salamandra Negra. Rapidamente tudo que eu veria seria um dragão se materializando na lâmina do mesmo, que logo avançaria contra mim. Tudo que teria depois disso seria uma grande explosão no ar que me atingiria em cheio a queima-roupa. Com a fumaça se dissipando, se veria Ifrit em pé tranquilamente, enquanto eu estava todo ferido com muito sangue escorrendo do corpo. Que coisa! Normalmente eu me divirto com as minhas lutas, mas isso aqui não tá nada divertido, diria eu enquanto cuspia sangue. Tem muita coisa em jogo aqui. E eu simplesmente não posso levar isso na diversão. Eu não posso perder. Não pode perder, é. Sinto muito, mas é exatamente o que vai acontecer, Philip Arizava. Eu me recuso a servir alguém que é mais fraco do que eu, como você. Então eu vou te matar logo. Tenho coisas a fazer e você não vai me impedir. Ao ouvir aquilo, eu logo começaria a dar risada dizendo: Fraco, você disse? Se não me engano, esse mesmo fraco foi quem te derrotou alguns anos atrás. Seu demôniozinho de merda, diria eu enquanto sorria. O mesmo logo fez um grunhido de raiva avançando contra mim. Um ataque vindo de frente dominado pela exaltação não vai te ajudar. Tornado infinito! Por estar com a guarda baixa por causa de sua investida imprudente, o mesmo acabou sendo atingido pelas fortes correntezas do meu tornado enquanto era eletrocutado. Antes que o mesmo pudesse se recuperar, eu rapidamente aproveitaria aquela chance disparando um cerro às curas. Meus dois ataques rapidamente causaram uma grande destruição, atingindo o meu oponente em cheio. Com a fumaça se dissipando, lá estava Ifrit, que dessa vez não estava ileso. Seu corpo estava bem ferido pelos meus ataques que o atingiram. Ele olhava para mim com raiva. Entendi. Parece que a fraqueza dele é essa personalidade raivosa e imprudente. Nos rapidamente avançaríamos um contra o outro, começando mais um enfrentamento de espadas. Nossos ataques de espada estavam bem rápidos, com eu tendo algumas dificuldades para acompanhar, mas conseguindo. Mas o que foi demôniozinho de merda não consegue acertar é. Cala essa boca! Gritava ele enquanto usava uma de suas mãos livres para cravar suas garras em minha barriga, me fazendo cuspir sangue. Eu logo me afastaria um pouco dele, mas prestando atenção em cada um de seus movimentos. O mesmo logo tomou uma posição de ataque que eu estava esperando para contra-atacar. Jetsuga Tenshou! Gritava ele enquanto jogava seu ataque contra mim. Usando toda a minha velocidade, eu apareceria no ponto cego dele, cortando seu braço que estava segurando a sua espada. O mesmo apenas poderia olhar incrédulo como seu braço rapidamente cairia ao chão. Com muita raiva, o mesmo diria: Mas como? Como você fez isso? Simples, eu apenas observei. Da segunda vez que você usou, percebi que essa sua tal cópia do Jetsuga Tenshou do Gustavo não era tão perfeita assim. Você usou tanto os meus poderes quanto os seus para criar essa técnica que claramente é uma variação do Jetsuga Tenshou do Gustavo. E devo admitir, o seu ataque era sim mais forte que o dele quando você o criou pela primeira vez. Porém é só isso, ele só tem mais força. Diferente do Gustavo, seu tem muitas brechas e também deixa muitos pontos livres para eu atacar. Foi tolice sua lutar contra mim usando um ataque que você não aperfeiçoou. Enquanto eu falava, eu carregava minha energia para um ataque poderoso. Antes que Ifrit pudesse se mover para ir até a sua espada, eu usaria minha velocidade para me aproximar dele. Essa é a minha chance de virar o placar. Tempestade real. Com grande força, meu ataque acertaria Ifrit, destruindo os prédios em volta. Ótimo, acho que consegui causar um bom dano. Com a fumaça se dissipando, logo eu conseguiria ver Ifrit, que estava no chão, agora segurando a sua espada.
O mesmo estava cuspindo muito sangue enquanto seu braço decepado sangrava muito. Seu corpo estava repleto de queimaduras e feridas enquanto fazia uma expressão de ódio por debaixo da máscara. Eu vou te matar, eu vou te matar. Eu vou usar toda a força do meu ódio para estripar o seu corpo e depois vou te queimar e te reduzir a apenas cinzas. Eu vou fazer você desaparecer desse mundo, seu verme. Gritava o mesmo enquanto vinha para cima de mim, chocando as nossas espadas. Logo uma sequência de golpes de lâminas começou novamente, dessa vez em pé de igualdade por causa dos nossos ferimentos. Pressionando nossas lâminas uma contra a outra, eu começaria a olhar para o mesmo enquanto sorria com um olhar determinado. Esses olhos. Esses malditos olhos. Eles estão olhando para mim com superioridade. Como alguém tão ínfimo como você pode se achar superior a mim? Dizia Ifrit em seus pensamentos. Eu não aguento mais isso. Gritava ele enquanto arranhava o meu peito com suas garras. Antes que ele pudesse me ferir, mas eu me afastaria, dando uma risada dizendo: o que é que você não consegue aguentar? Está com raiva de um simples arrancar? Como eu tratar você como um igual? Ifrit mandaria um corte de chamas negras cortando a parte inferior das minhas costelas, causando um grande corte. Não. Isso não faz diferença. Não me importa se você é um arrancar ou humano. Para mim não faz diferença. Todos aqueles que se acharem superiores a mim serão esmagados. E agora você, Felipe, será o próximo que eu irei matar por me olhar com esses seus malditos olhos de superioridade. Entendi. Você quer me matar por causa do jeito que eu olho para você. Bom, meus motivos não são diferentes. Eu também não suporto ter alguém tão repugnante quanto você no meu corpo. Então vamos acabar com isso. Falava eu enquanto nós dois avançamos um contra o outro para finalizar aquela luta. Novamente trocações de golpes de espada seriam iniciadas com o resto das nossas forças. Nós ficamos por vários segundos assim enquanto um era cortado, o outro também era golpeado. Mas que merda, não acredito que vou ter que recorrer a um truque como esse. Dizia Ifrit em seus pensamentos. O mesmo logo moveria sua espada em direção ao meu rosto, conseguindo fazer um corte na minha bochecha. Porém eu logo reviraria com um soco no rosto do mesmo, que racharia sua máscara. Ifrit começou a mover sua espada rapidamente, mandando vários cortes de chamas negras contra mim. Eu rapidamente começaria a usar meu sonido para me desviar dos ataques do mesmo enquanto me aproximava dele. Ifrit. Ótimo, é agora. Parando seus ataques, o mesmo rapidamente levantaria sua mão, mandando um ataque de energia que acertaria diretamente no meu cérebro. Eu sabia o que aquilo significava, mas eu não podia parar o meu avanço agora. De frente para o mesmo, eu rapidamente concentraria um ataque de raios nas minhas mãos, atingindo ele em cheio, mandando contra o chão. Eu logo começaria a descer para o chão esperando Ifrit. Ou melhor dizendo, esperando a ilusão. Logo toda aquela cidade infernal se transformaria. Todo aquele cenário caótico se transformaria em um lindo campo florido com borboletas. Mas que tipo de ilusão é essa? O que será que ele está tentando fazer? Pensaria eu, muito confuso. Felipe. Meu querido menino. Naquele mesmo momento eu ouviria uma voz. Era uma voz de mulher. Era suave e cálida. E também muito gentil. Essa voz. Não pode ser. As pétalas de flores que estavam voando no ar rapidamente se materializaram em uma mulher. Mas não em qualquer mulher. Ela era alta, tinha cabelos longos pretos com uma tonalidade de roxo. E também olhos verdes. Ela era bonita. Ela era muito bonita. Para mim era uma das mulheres mais bonitas do mundo. Era minha mãe. Eu sabia que aquilo não era real. Mas não podia evitar de ficar tremendo pelos sentimentos que estavam invadindo a minha mente. Ela falaria o meu nome enquanto abria os braços e se aproximava. Eu estava tão distraído que não percebi o ataque chegando. Eu não sei o que foi aquele ataque, mas me jogou contra o chão, fazendo alguns cortes no meu corpo. Maldito seja! Que truque sujo! Diria eu enquanto me levantava. Eu sei que isso não passa de uma ilusão. Logo escuto a voz de Ifrit soando naquele lugar dizendo: Felipe, isso não é só uma simples ilusão.
O que você está vendo agora é uma das coisas mais importantes que habita no seu coração. Cale a boca. Gritava eu enquanto avançava contra a ilusão, mas pararia ao escutar a voz da minha mãe chamando o meu nome. Embora você já saiba que isso seja uma ilusão, não será tão fácil você golpear a sua própria mãe, porque isso significaria acabar com o lugar mais querido dentro do seu coração. Naquele mesmo momento eu abaixaria a espada inconscientemente. É como se toda a minha vontade de lutar tivesse ido embora. Logo a espada vermelha do mesmo atravessaria a minha barriga. Eu estava tão distraído que nem percebi. A espada estava nas mãos da minha mãe. Logo um ataque de fogo sairia das mãos dela me arremessando muito ferido contra uma rocha. Eu já estava no meu limite, os ferimentos no meu corpo eram enormes. Logo meus olhos começaram a se escurecer com eu quase perdendo a consciência. Enquanto eu estava quase desmaiando, eu entraria nas lembranças mais profundas da minha mente. Lá estava eu há alguns anos, mais novo, sentado numa cama de hospital ao lado da minha mãe, enquanto a pequena Tatsuki estava dormindo ao lado dela. A cama era bem grande e cabia nós três. Afinal, nosso pai deixou bastante dinheiro para a gente antes de cair fora. Sim, ele tinha nos abandonado. Até onde eu sei, minha mãe e ele se relacionaram muito novos e ela acabou engravidando de mim. Ele com certeza não tinha muitos interesses em ser pai e também em ter uma família. Mas ele sentiu pena da minha mãe e então não a abandonou. Para ser sincero, minha relação com ele nunca foi nada demais. Ele quase nunca estava em casa e sempre que estava só falava comigo para falar sobre coisas básicas. E também sempre me dava respostas vagas. Foi simples para mim entender que aquele homem não me amava. Ele só cuidava de mim e da minha mãe por obrigação. E quando minha mãe engravidou de Tatsuki, ele com certeza não queria ter outra criança para assumir. Então ele simplesmente deixou o máximo de dinheiro que pôde e depois se mandou. Eu era novo quando aquilo aconteceu, mas não chorei e nem liguei. Eu também não o amava, então por mim tanto faz. Já ia tarde. Mas aquela mulher que estava ali em minha frente era diferente. Eu amava muito. Amava minha mãe. Enquanto eu estava sentado olhando para ela mesma, logo virou o rosto para mim dizendo: "Meu filho, você guarda algum rancor do seu pai? Eu quero saber." Ao ouvi-la eu logo comecei a falar: "Bom, eu não sei ao certo. Mas tanto faz. Quem se importa afinal? Tentar entender as ações sem sentidos dele só me deixa estressado." A mesma logo fixou seu olhar em mim dizendo seriamente: "Bom, é isso que acontece. Sabe, filho? Talvez não exista propósito na vida. É o que algumas pessoas falam. Porém eu me recuso a acreditar nisso. Na minha opinião, as pessoas nascem nesse mundo por algum motivo. É o que eu acho. Elas têm algo importante para fazer com suas vidas. Um propósito de vida. Ou um objetivo. Eu me lembro muito bem. Essas foram exatamente as palavras que a minha mãe me disse naquele dia. E eu não sou diferente. Eu fui colocada neste mundo para dar à luz a vocês dois, meus filhos. E o meu dever como mãe é continuar lutando contra essa doença para continuar criando vocês." Dizia a mesma olhando para mim com seus olhos esmeraldas iluminados pela luz do dia. "E um dia, meu filho, você vai encontrar o seu propósito de vida. Não importa qual seja, você irá o encontrar. Mas preste atenção em uma coisa, Philip. Se você algum dia tiver uma família com esposa e filhos, deve se lembrar disso. O seu maior objetivo na vida deve ser protegê-los. Esse é o dever de quem é o mais forte da família. E você deve levar essa responsabilidade com você. E levar a sério. Não cometa o mesmo erro que seu pai. Por favor, nunca se esqueça disso, meu filho." "Sim, mãe. Eu prometo." Dizia eu olhando para ela com meus olhos brilhando de determinação. A mesma, ao ver o meu olhar, logo deu um lindo sorriso dizendo: "Ótimo. Bom garoto. Proteja seus entes queridos a todo custo, meu filho. Eles evitarão que você se sinta sozinho. Assim como foi comigo. Afinal, foi você que me salvou da minha solidão. Muito obrigada, meu amor. Eu te amo." Meus lábios começaram a tremer e meus olhos encher de lágrimas enquanto eu dizia: "Eu também te amo, mãe."
Dizia eu enquanto olhava para ela. Seus olhos verdes esmeraldas, seu cabelo roxo escuro e seu sorriso angelical estavam brilhando enquanto eu olhava para ela com lágrimas nos olhos. A mesma logo abriu os braços, olhando para mim sem nem dizer uma palavra. Não que ela precisasse. Eu já sabia o que ela queria. Então eu me aproximei dela com ela rapidamente me dando um abraço gentil. Seus olhos verdes logo começaram a se encher de lágrimas enquanto ela dizia: meu filho, eu não sei quantos anos de vida ainda me restam. Porém eu me sinto abençoada por ter tido um filho forte e gentil. Eu acredito em você. Ouvindo suas palavras e sentindo seu abraço eu podia sentir o grande amor caloroso dela que me envolvia e me aquecia. Era maravilhoso. Eu me sentia a pessoa mais feliz do mundo naquele momento. Fim do flashback. Recobrando meus sentidos e meus pensamentos eu logo acenderia meu espírito de luta, novamente destruindo a rocha que estava atrás de mim, mantendo meu olhar fixo no meu verdadeiro inimigo. Levando minha mão até a minha barriga eu logo tiraria a espada que estava lá. Eu logo começaria a rodar ela pela lâmina até que eu a pegasse pelo cabo, entrando em posição de luta. Mesmo com minha mãe ali na minha frente, eu não hesitei um único segundo, indo para cima da ilusão. Eu estava em um estado tão focado que eu praticamente não escutava nada. Mesmo com aquela ilusão, falando várias coisas para mim enquanto eu avançava, não adiantava. Eu não iria parar. Sem nem hesitar eu logo finquei aquela espada vermelha naquela ilusão. Maldito seja Philip. Matou sua própria mãe, seu desgraçado. Gritava Ifrit enquanto grunhia de dor. Aquela imagem de minha mãe logo se transformou nele que estava cuspindo sangue. Esse é o seu fim, demônio desprezível. Mas como você teve coragem? A minha imagem era idêntica da sua mãe. Como você pôde atacá-la sem ao menos hesitar um pouco? Você acabou de atacar a pessoa mais querida do seu coração. Como teve coragem? Falava ele enquanto agonizava de dor. Mas que absurdo! Como você tem coragem de falar sobre coração e sentimento sendo que você por dentro já é podre? Dizia eu. Seu canalha. Falava ele enquanto eu movia a espada, cortando seu corpo lentamente. Você disse que se eu atacasse a minha mãe seria como se eu estivesse destruindo a parte mais importante do meu coração. Mas você estava errado. Uma mera imagem dela não seria o suficiente para me fazer esquecer do que é mais importante. As palavras da minha mãe estão gravadas em minha mente e em meu coração. E elas não podem ser destruídas por ninguém. Principalmente por um verme que nem você. Agora está tudo acabado. Você se atreveu a usar a aparência da minha mãe para tentar me matar e por sua perversa ousadia irá morrer agora. Dizia eu, conseguindo agora controlar as minhas chamas, liberando elas pela espada. Não pode ser. Eu não quero morrer. Eu não posso morrer. Eu tenho que matar vocês dois. Tenho que matar as pessoas que mais me trouxeram humilhação na vida. Você e o Aizen. Eu irei matar vocês. Eu vou te matar. Eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. Gritava ele enquanto seu corpo era queimado pelas chamas. Afunde nas profundezas do seu próprio desespero. Você jamais conseguirá destruir a minha vontade de viver. Gritava eu enquanto carbonizava o corpo dele. Não. Ifrit daria seu último grito antes de se transformar em cinzas e desaparecer para sempre. Está vendo, mãe? Eu consegui. Dizia eu com aquele lugar se transformando em luz, fazendo eu recobrar a consciência no mundo real. Philip. Acorde, meu amor. Dizia uma voz cálida e gentil. Abrindo os olhos eu logo veria que era Neliel. Minha cabeça estava apoiada em seu colo, enquanto todos os outros estavam ao nosso redor. Eles estavam feridos. Com certeza era resultado da luta que eles tiveram contra o meu corpo possuído. Porém eram ferimentos leves, eles conseguirão se recuperar rápido. Vocês estão bem? Alguém se feriu gravemente? Falava eu. Não. Nós temos ferimentos leves, ninguém aqui corre risco de vida. Dizia Libel. Entendi. Que bom. Escutem, pessoal. Eu ainda quero agradecer vocês um por um. Mas antes disso, será que poderiam me deixar a sós com o anel?
Quero falar com ela sobre um assunto privado. Dizia eu. É claro. Está tudo bem, Philip. Vamos, pessoal. Vamos voltar para o castelo. Falava a Libel. Logo todos se retiraram, deixando nós dois a sós. O clima ficou um pouco tenso, então eu logo disse: que coisa, acho que deixei você preocupada. Você sabe, às vezes eu costumo ser meio despreocupado. Mas bom, eu prometi, então eu voltei para... Eu te amo. Diria Neliel, me interrompendo. Não dá. Quanto mais você demorava, mais angustiante era para mim. Só de pensar que eu poderia ficar em um mundo sem você era desesperador. Você foi a única pessoa para quem eu decidi me abrir, além de Tesh e Don do Chaka. E eu não me arrependo nem um pouco. Dizia a mesma sorrindo, enquanto derramava lágrimas em meu rosto. A mesma logo abaixou a sua cabeça, me dando um beijo nos lábios. Nos separando, a mesma logo voltou a sorrir para mim enquanto acariciava meu cabelo com carinho. Ah! Esse calor! Eu já senti ele antes. É caloroso e me envolve. É um carinho de amor que nos conecta. Me pergunto se ela consegue sentir o mesmo que eu. Bom, vamos pôr isso à prova. Eu logo me levantaria de seu colo, ficando de joelhos na frente dela. Eu logo colocaria a mão no meu bolso, tirando uma caixinha de lá. Sem nem hesitar, eu logo abriria a caixa com o rosto corado, dizendo: Neliel Todelsvan, que quer se casar comigo. Ao ouvir aquilo, a mesma apenas pode abrir muitos olhos de surpresa. Isso é apenas um ritual feito por humanos e ceifeiros de almas, mas quero fazer com você. Me diga, Nel. Quer ser a primeira Olof da história a se casar com outro? Quer ser a minha esposa? O rosto de Nel começou a se encher de lágrimas grossas que desciam pelas suas bochechas. A mesma tentava esconder com as mãos, mas a emoção era tão grande que as lágrimas escorriam pelos dedos. Sabe, Nel, eu ainda não sei o que o futuro reserva, mas o que eu tenho certeza é que quero estar ao seu lado para enfrentar isso. Talvez eu não seja o melhor e nem possa te dar a vida que você merece. Mas quero ficar o resto da minha vida com você e construir uma família. Então o que você... Sem esperar, Neliel me beijou, interrompendo as minhas palavras. Você realmente tem que falar tanto assim? É claro que eu aceito. Faça de mim a sua esposa. Dizia a mesma, me dando um abraço cheio de felicidade, enquanto eu caía no chão de costas, sorrindo que nem um bobo. Me faça muito feliz. Philip Arizava. Dizia ela. Sim. Eu irei. Falava eu, olhando para o céu com muita felicidade. Algumas semanas depois. Olha só para ele, mãe. De smoking e tudo. Já é um homem completo para casar. Dizia Tatsuki, dando um tapa nas minhas costas enquanto sorria. Nós estávamos no mundo humanos, de frente para o túmulo da nossa mãe. Bom, acho que sim. A mamãe sempre me disse que queria me ver em um smoking de casamento enquanto eu me casava. Falava eu sorrindo. Logo nós nos ajoelhamos para fazer as preces. Minha mãe. Tenho esperança que meus sentimentos possam chegar até você. Então acho que você sabe que estou bem. Nossa família está ficando cada vez maior e hoje é o dia do meu casamento. Gostaria que você estivesse aqui para ver isso. Mas não se preocupe, está bem. Assim como eu prometi, vou proteger meus entes queridos a todo custo. Então fique tranquila. Depois de expressar meus sentimentos, eu e minha irmã nos levantamos. Preciso ir agora, mãe. O casamento vai começar. Dizia eu sorrindo, enquanto abria uma garganta. Até a próxima, mãe. Diria eu, entrando na garganta com minha irmã. Só levou 1 hora e alguns minutos, e a cerimônia de casamento logo começou. E devo dizer, Neliel estava muito mais do que linda naquele vestido de noiva. Ela estava deslumbrante. Grimjor. Mas que coisa irritante. Ter que vestir essas roupinhas desconfortáveis só por causa de um simples ritual humano. Alibel. Vamos, pare de reclamar. Isso é um acontecimento único na história do Ecomundo. Devemos apreciar. Lilinette. Olha só para eles, são tão lindos juntos. Stark. Sim. Na minha opinião, aqueles dois foram feitos um para o outro. Todos os arrancas estavam lá sentados em seus assentos, apreciando o casamento. Até mesmo Ranjiko estava lá.
Já que a mesma era uma das responsáveis por vigiar Jin, era natural que a mesma tivesse ganhado a amizade de alguns de lá. Então nós mesmos a convidamos. Hanjiko. Casamentos são sempre tão lindos, fico pensando como é que será o meu no futuro. Não é, senhor Jin Ishimaru? Diria a mesma fazendo beicinho para ele. Jin. Vamos, não seja tão apressada, nós ainda temos muito tempo. Diria ele sorrindo como sempre. Tatsuki, mesmo não querendo, começou a chorar um pouco, com as lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Estou tão orgulhosa dele. Dordone. Vamos, minha, não chore. Desse jeito vai acabar deixando o Lord Philip preocupado. Tudo ocorreu bem. Trocamos alianças, nos beijamos e finalmente nos casamos oficialmente. Depois disso ocorreu uma grande festa bem agitada. Afinal, eu me inspirei nas festas agitadas do mundo humano para fazer ela. E devo dizer, foi demais. Ver como alguns literalmente não se davam bem e tentavam se matar na festa, destruindo todo o local, era engraçado. Tá certo que nos esforçamos para construir o lugar da festa, mas vê-los brigando daquele jeito foi ainda mais recompensador, de tão engraçado. E além disso, o álcool deve ter ajudado um pouco também para aquela situação. Logo depois do encerramento do casamento, nós nos preparamos para a lua de mel. Como o Ecomundo não era muito aconchegante para uma lua de mel, nós decidimos fazer ela no mundo humano. Usando os gás fornecidos pela Sociedade das Almas, nós rapidamente fomos para vários lugares do mundo para aproveitar. Com nossas gargantas nos fomos para várias partes do mundo, visitando países e comendo suas comidas. Neliel estava no momento mais feliz de sua vida, podendo experimentar as maravilhas do mundo humano, estando casada e aproveitando a vida. E para ser sincero, vê-la tão feliz só fazia eu alongar ainda mais aquelas viagens. Afinal, o Ecomundo estava em boas mãos. Como a Libel era bem responsável, eu a deixei no comando provisório do Ecomundo, junto a Jin como diretor-geral. Com os dias se passando, a gente decidiu encerrar a lua de mel em Londres, na França. Como das outras vezes, nós aproveitamos muito. Fomos a lugares diferentes, comemos comidas novas e tivemos noites de amor em um motel maravilhoso que dava vista para a Torre Eiffel. Inclusive, enquanto estávamos lá, nós escutamos rumores sobre uma tal Londres reversa e bruxos. Mas como já estávamos quase voltando para casa, nós nem ligamos para isso. Eu entendi a referência. 9 meses se passaram e Neliel passou por uma boa gestação, sem muitas complicações. O que era até surpreendente. Afinal, Nel era a primeira Olof da história a ter uma criança e não sabíamos se tudo iria ocorrer bem. A mesma logo entrou em trabalho de parto, porém tínhamos médicos no Ecomundo já treinados para aquela situação. Nel, na hora do parto, segurava minha mão tão forte que chegava até mesmo a quebrar os ossos da minha mão. Tivemos algumas complicações na hora, porém a criança nasceu com saúde. Meus parabéns, Lord Philip, é uma linda menina, dizia a enfermeira enquanto entregava a bebê para Neliel, fazendo-o me aproximar delas. A sensação que invadia meu coração naquele momento era pura felicidade. Ver Nel segurando nossa filha enquanto sorria para ela e segurava minha mão era uma emoção que enchia meus olhos de lágrimas. Mas olha só. Pelo visto, o grande paizão não se aguentou, hein? Diria Nel sorrindo para mim. Então, querido, já decidiu o nome dela? Você mesmo disse que iria decidir o nome. Sim, amor, eu já decidi. O nome dessa pequena será Victoria. É um nome latim que apresenta o bonito significado literal de vitória. Por extensão, também significa vencedora e aquela que vence. É um nome perfeito para ela. Afinal, ela será uma menina forte. Neliel logo sorriu dizendo: sim, você tem razão. É o nome perfeito para ela. Nel, por estar cansada do parto, logo adormeceu ao lado de nossa filha. Como a cama era muito grande, eu logo me deitei com elas, com a nossa bebê ficando bem no meio entre nós. Aqui em minha frente eu tenho as duas pessoas mais importantes da minha vida. São minhas entes queridas que eu protegerei a todo custo, como prometi a minha mãe há anos atrás. Esse é o meu propósito de vida. Cuidar e proteger a minha família até meu último dia nesse mundo. Esse é o motivo para qual eu nasci.
Este vazio que eu trago em mim, ninguém parece saber quem eu sou. Se ao caminhar tão só de braços precisar, pra me fortalecer, me comportar, mesmo tão distante eu posso ver, e sei que nada vai mudar. Laços de união que o tempo não pôde apagar, dois corações no escuro a brilhar. E rumo à costa meu leme estará, singrando o brilho do alvorecer. E ao atracar em seu coração, veremos o anoitecer.